E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para a última aula dessa sequência de aulas em vídeo desse semestre que nós estamos fazendo aqui na disciplina de Teoria da Comunicação, meio que encerrando o semestre, diante de tudo que aconteceu e com todos os problemas que foram gerados em relação a isso aí, mas foi de uma certa forma a alternativa que a gente encontrou da melhor forma possível para manter todo mundo ainda dentro do espírito universitário e aproveitando também os recursos que a gente tem de tecnologia disponíveis na mão. Recursos estes, inclusive, que nós iremos falar neste vídeo. Esse vídeo encerra, então, as teorias que eu meio que separei para a gente trabalhar nesse semestre, e terminando o que seria a segunda fase do movimento das teorias da comunicação. É bem verdade que esse vídeo aqui vocês vão falar assim para mim, mas Arnaldo, puxa vida, você está falando só de jornalismo e a gente está fazendo publicidade. Realmente, deixa eu deixar isso claro já desde agora para vocês. Realmente, newsmaking é uma das teorias da comunicação que mais se assemelha com a teoria do jornalismo, tá? E por que esse conteúdo é importante para que você, estudante de publicidade, conheça? Porque, meu querido, você vai trabalhar com os jornalistas. E principalmente, nós estamos lidando hoje com um tipo de produção de informação que não está mais na mão dos jornalistas. Está na mão sua, minha, de qualquer pessoa hoje que tem um celular na mão, que tenha disponível na mão qualquer ferramenta virtual. Vocês vão trabalhar com um tipo de profissional, provavelmente na sua vida profissional, e que todo mundo hoje ou segue ou conhece pelo menos um, que é um influenciador digital. A teoria do newsmaking, ela é totalmente hoje plausível, como todas, a maioria das teorias que a gente discutiu nesses últimos aí 3 meses e meio de aulas virtuais, que a gente consegue pegar na mão, de forma palpável, certo? Enquanto você tem algumas teorias que a gente vê de forma global, newsmaking, assim como gatekeeper também, que eu falei na semana passada, são aquelas teorias individuais, em que tratam o indivíduo produtor da notícia como sendo ele o alvo do objeto de estudo da teoria da comunicação. Então a gente vai trabalhar com esse conceito. Esse slide aqui é bem extenso, mas no seguinte sentido, há muito conteúdo. Então eu vou tentar dar uma resumida e passar uma parte, alguns slides, mas que é importante você ter esse material de estudo e você acompanhar mais ou menos o estudo posterior a isso, tá legal? Para que você saiba que newsmaking é a última, vamos dizer assim, das teorias já da segunda fase, isso pós-McLuhan, que a gente começa a discutir e terminar dentro do cabedal, dentro do chapéu das teorias chamadas de efeitos de longo prazo. Vamos começar a discutir, vamos começar a conhecer essas disciplinas. Deixa eu entrar aqui, olha lá. Muito bem, newsmaking. Então o que é o newsmaking? É um processo de produção da notícia que é planejado como uma rotina industrial. Para a produção da notícia, deve-se levar em conta alguns fatores. A seleção, que nesse caso é reconhecer quais fatos podem ser notícia, fazer a abordagem, elaborando as formas de se relatar os assuntos, organizar temporal e espacialmente o trabalho para que os acontecimentos noticiáveis possam ser trabalhados de maneira organizada. Aí vem uma pausa. O número de acontecimentos que decorrem a cada dia na sociedade é extenso. Por isso, os órgãos de informação vão selecionar aquilo que é passível de ser noticiável. A gente já discutiu isso mais ou menos no vídeo anterior, quando eu falei para vocês sobre o processo de gatekeeper. Lembram? Então, o gatekeeper era aquela figura do porteiro, ou seja, aquele profissional dentro de um veículo de comunicação que seleciona o que as pessoas vão ter como informação noticiosa ou não. Aonde que está o newsmaking? O newsmaking é um processo anterior ao gatekeeper. O newsmaking é um processo em que envolve o profissional da informação, o jornalista. Você, de novo, vai se perguntar, mas Arnaldo, eu estou fazendo publicidade. O que isso tem a ver comigo? Tem a ver que se você, publicitário, entender a cabeça desse jornalista, você vai conseguir influenciá-lo de tal forma para que ele, noticiando as informações e as opiniões públicas como um todo, façam com que as pautas direcionem-se para os seus clientes futuros. Também na questão dos influenciadores digitais, que é uma grande verdade, tá? Aqui a gente pode dizer que existem os critérios de noticiabilidade, uma definição do Wolff, mas eu quero chegar nessa parte, exatamente. A imprevisibilidade dos acontecimentos faz com que as empresas jornalísticas tenham que colocar ordem no tempo e no espaço, ou seja, neste exato momento, quando você está assistindo esse vídeo, você já parou para imaginar quantas informações estão acontecendo e que podem virar notícias?
e que podem se pautar através dos meios de comunicação a discussão na sociedade moderna. Se a gente lembra lá do Agenda 7, lembra? Que as pessoas discutiam, elas eram induzidas a discutir aquilo que a imprensa publicava ou que os meios de comunicação tornavam como sendo o fator diário de conversação, e o gatekeeper era aquele personagem que selecionava o que ia realmente ser emitido. Eu tenho um newsmaking. Eu tenho aquele cara que está no campo buscando informação. Eu tenho aquele profissional que ele vira mídia. Os influenciadores digitais não são isso? Não são geradores de conteúdo? Eles não têm automaticamente a imprevisibilidade do seu dia, apesar de que hoje em dia todo mundo recorre aos stories, por exemplo. Então aquelas pessoas que ficam o tempo todo influenciando outras porque comeram num restaurante legal, porque estiveram na empresa tal, porque foram no dentista Y ou no médico endocrinologista X e que fizeram tratamento tal, essas pessoas estão gerando conteúdo. E essas pessoas estão gerando informações, noticiosas ou não, mas estão influenciando as pessoas de forma publicitária. Estão explorando esse trabalho de forma publicitária. É neste ponto que você tem que entrar. É nesse ponto que a teoria da comunicação casa com o mundo moderno. Por quê? Dentre as práticas apresentadas por essa teoria, destacam-se, primeiro, critérios de noticiabilidade, ou seja, quem escolhe entre inúmeros fatos o que é que vai ser notícia. Mais ou menos cada um de nós, vivendo por aí, sabe o que pode ou não virar uma notícia. Se eu te perguntar, final do dia, o que é que você fez de tão importante no seu dia que poderia ter virado uma notícia, uma postagem, poderia ter parado, por exemplo, no Facebook ou no Instagram? Você vai escolher dentro do seu dia um fato interessante que poderia ser culminado numa publicação, numa geração de conteúdo. Mas isso é independente seu. Ou seja, você tem um critério de noticiabilidade na cabeça. Você chega na sua casa e começa a contar os fatos do seu dia para a sua família. E aí, como que você seleciona os fatos? De tudo que aconteceu no seu dia, você vai encontrar aquilo que é mais importante. Aí vem a sistematização, que é uma rotina de divisão das ações que envolvem a pauta, a reportagem e edição. É o processo mental que você faz para contar essa história. Quando você reporta o seu dia para alguém, você cria um sistema. E que você, através desse sistema, vai causar mais ou menos emoção de acordo com o que você está contando para aquela pessoa. Você quer causar um suspense, você omite a informação no começo. Você quer colocar uma informação mais dramática, você carrega um pouco na expressão. Ou seja, você está contando uma história. Você já tem, então, um fato que você vai escolher da forma como você vai dizer. E depois, valores de notícia. Senso comum das redações. Qualquer jornalista sabe dizer o que é notícia e o que não é, de acordo com o senso comum. Você vai poder fazer um processo de edição para contar para uma pessoa uma história, sabendo tirar aquilo que é bom e aquilo que é ruim do fato. Ou seja, você está fazendo um processo de gatekeeper na tua cabeça. Só que você é o gerador da informação. A teoria é legal e a gente analisa exatamente o emissor da informação. E como que esse emissor gera essas informações para chegar ao receptor. Quando você entende essa mecânica, ou pelo menos conhece essa mecânica, você já prepara o terreno para quem você vai informar do que é que ela tem que dizer de mais importante para aquele receptor. Entendeu? Você, publicitário, vai ter que entender um pouco a cabeça das pessoas para passar a informação para esse newsmaking e esse newsmaking automaticamente passar adiante para o receptor da informação. Porque às vezes você, publicitário, não tem como chegar diretamente. Hoje, por exemplo, você pode fazer um canal direto com o teu receptor? Pode. Mas as pessoas hoje em dia estão dando muito mais juízo de valor ao influenciador digital. Aquela pessoa que falou antes, ou aquela pessoa que comprou antes, ou aquela pessoa que teve, ou aquele veículo de comunicação, aquele canal do YouTube que fez um unboxing de um produto legal, de um tênis super maneiro, que você quer muito comprar. E a pessoa te mostra, olha, esse tênis é assim, é assado. Então você tem o poder de decisão de compra através de uma outra pessoa, que criou todos esses sistemas de forma na cabeça, de forma cerebral, a esquematizar o que poderia ou não ser divulgado. Viu como é palpável, como que a gente consegue ver a teoria acontecendo? Ele avança, por exemplo, né, dizendo que existem 3 obrigações para isso acontecer. Transformar um acontecimento desconhecido num acontecimento notável. Isso o jornalismo faz. Relatar os acontecimentos de forma a demonstrar que foram tratados de forma natural, sem qualquer tipo de pressão ou influência. Isso é inerente ao jornalismo, né? Por isso que não vai focar tanto nessa parte para vocês. E organizar a informação no tempo e no espaço, de forma a ser trabalhada e planificada, permitindo então que os acontecimentos noticiáveis
fluam. Ou seja, no jornalismo a gente encontra esses 3 critérios. Eu preciso descobrir o que é interessante naquela informação, eu preciso descobrir, antes de mais nada, como que eu vou contar essa história para aquela pessoa, como que eu vou colocar as imagens, como que eu vou editar o processo, como que eu vou colocar, desde que não haja nenhuma forma de pressão financeira em cima daquela informação, e principalmente como que eu vou organizar isso dentro do espaço exíguo de tempo que a gente tem contra o jornal tem um horário para ir ao ar, o jornal impresso tem um horário para ser fechado, que horário que eu tenho que terminar aquilo e como que eu vou construir aquela informação. Não é muito atinente aos publicitários, mas neste caso, então, antigamente, a função do jornalista era do quê? De ser um grande divulgador das informações. E hoje, na verdade, não é nada disso. Ele é o quê? Hoje, ele é um intérprete da informação que circula pela internet. O jornalista, com essas novas funções que acompanharam o avanço da tecnologia, tem obrigatoriamente que possuir sensibilidade suficiente para perceber aquilo que pode ser notícia e aquilo que é apto a ser configurado como verdadeiro. Veja, cabe ao jornalista, então, fazer também dentro de si próprio uma espécie de função de gatekeeper. Porque ele não está dentro diretamente da redação, na função de editor. Mas ele está na rua, ele vai participar da reportagem. Ele às vezes vai se envolver com o personagem para obter aquela informação. Hoje, ele consegue fazer isso com tanta facilidade nos meios digitais? Talvez não. Ele não vai ter tempo, porque a efervescência de informações é tão grande, a procura das pessoas por tanta informação hoje é tamanha, que ele não tem tempo de participar da produção. Ele não consegue fazer a notícia, como a palavra newsmaking quer traduzir, fazedor de notícia. O que respinga para ele, né? O que resta para ele é o quê? É ele tentar traduzir para o telespectador, para o leitor do seu texto, através das suas convicções e dos seus critérios, aquilo que vai ser divulgado ou não. É o processo contrário do influenciador digital, que na verdade ele trabalha especificamente com o mundo digital. Ele tem única e exclusivamente a função de traduzir este universo, às vezes falso, das redes sociais para uma terceira pessoa, para um novo comprador, para aquele que vai se fazer valer desse material que ele vai vender. E por fim, se por um lado a internet apresenta uma grande vantagem a oferecer a possibilidade de investigação através dos motores de busca, dos sites como Google e etc., né? Os grandes buscadores do mundo que hoje já quase não existem mais, tudo é Google, né? A verdade é que também arrasta consigo problemas, já que a rápida difusão da informação torna vulneráveis as metodologias jornalísticas. É aquilo que eu estou acabando de dizer para vocês. Fica muito fácil hoje você sentar diante de um Facebook, diante de um Instagram e buscar as informações. Mas saber se elas são reais ou não é que é complicado. Essa metodologia, então, em tentar separar o joio do trigo, é que ainda garante uma espécie de veracidade ao newsmaking jornalístico, a esse profissional de informação que desenvolve ele a notícia, que ele gera conteúdo. Diferentemente desses produtores de conteúdo livres aí, qualquer pessoa normal, comum, que às vezes não tem ética nenhuma na informação ou que simplesmente está fazendo caça-níquel. Depende muito de quem você, como publicitário, vai investir a verba publicitária do teu cliente. Para quem você vai destinar o valor? Porque tudo isso está dentro do escopo da teoria da comunicação, mas as pessoas não têm acesso a isso. Você, como estudante, vai ter. E vai saber exatamente, poxa, eu vou tentar passar tentar convencer as pessoas de comprarem esse meu produto somente em redes sociais, ou eu vou fazer em mídias abertas. Ou seja, os fazedores da notícia e de geração de conteúdo vão estar somente nas redes sociais ou nas pessoas comuns que vão receber essa informação por uma TV a cabo ou por um canal exclusivo dentro de um conteúdo mais direcionado. Vai ser através da pesquisa do teu perfil de produto de mercado que vai ser estabelecido qual é o público do teu produto. Só que o grande fato é que as pessoas, depois disso já disseminado na mídia, vão gerar conteúdo sobre o teu produto. E às vezes você não tem uma base ou tempo de precavê-las em relação a problemas eventuais. Quais não foram os problemas publicitários que nós tivemos por aí com produtos que foram criados e desenvolvidos sem uma pesquisa correta de mercado? E que depois de lançados, com investimentos pesados das empresas, quando foram realmente ser direcionados à grande massa, encalharam em prateleira e não venderam. Problema sério, porque não se estava preparado em fazer o convencimento das pessoas de que aquele produto era necessário. Por fim, de forma bem resumida, o newsmaking demonstra um tipo de autossuficiência do jornalismo. O jornalismo acabou se tornando meio que
um ente independente das produções ou das atividades profissionais. Ele estabelece mais ou menos aquilo que acaba sendo pautado pela própria população. Mas cabe ao newsmaking, ou seja, ao fazedor de notícias, gerar os fatos, escolher os argumentos, como ele vai contar a história e entregar para o que seria um gatekeeper, para um porteiro, que ainda vai analisar numa segunda instância qual é a importância daquela informação para todo mundo. E aí ele vai gerar um processo de agendamento de informações, agenda setting. Ele vai, com a força que ele tem de veículo de comunicação, vai colocar na boca das pessoas aquilo que elas têm que discutir no dia seguinte. Isso é muito legal, essa construção de pensamento que esses caras pensaram entre os anos 70 e 80. Já pelo ponto de vista da teoria da comunicação, essa hipótese ajuda os entendimentos, a gente entender os caminhos por onde a informação passa, ou seja, do fato em si até quem o noticia, o jornalista ou o profissional de informação, de forma que essa teoria se torna cada vez mais recente, quando a gente observa o atual cenário das redes sociais, em que todos são produtores de conteúdo, transmitidos a um grande público que pode ou não acatar o que é emitido como verdade. É o que eu acabei de falar agora há pouco. O jornalista trabalha com uma credibilidade na sua informação e através do seu veículo. Então nós temos dois elementos, o newsmaking e o gatekeeper funcionando muito bem. Mas e quando isso se torna, você, por exemplo, um influenciador digital? Você é o seu próprio fazedor de conteúdo, é o próprio newsmaking, e também pode ser o seu gatekeeper. Aquele profissional que vai conseguir, dentro do seu meio, e utilizando a força do seu meio, publicar e difundir as informações. A pergunta que vai ficar, e essa pergunta a publicidade, nem a teoria da comunicação, em seus vários nuances e aspectos pode responder hoje em dia é: as pessoas vão aceitar isso como verdade universal? Vão comprar o teu produto? Ou vão ser influenciadas pela ideologia daquele veículo de comunicação? É por isso que os estudos continuam cada vez mais sendo renovados. No segundo semestre, a gente vai trabalhar, e logo começando o segundo semestre, nós vamos trabalhar com uma outra dessas teorias, digamos assim, que a filha bastarda desse eixo das teorias de efeito de longo prazo, que são as teorias que vão falar sobre a espiral do silêncio, que de uma certa forma vem meio que na contramão de tudo isso que a gente acabou de falar nas últimas 3 aulas, com agenda setting, gatekeeper e agora newsmaking. Mas eu vou deixar isso lá para o mês de agosto, deixar vocês com a vontadezinha de saber o que é que vem por aí, tá legal? Semana que vem vai ser uma avaliação, tá legal? Mas eu vou passar para vocês as informações, vai ser super de boa, tranquilo, também virtual, como a gente fez na avaliação intermediária, tá legal? Novamente, revisem esse vídeo, assistam não só esse, como os outros todos, importantíssimo, porque é isso que a gente vai focar na nossa avaliação semestral, tá legal? Claro, não vou pedir o conteúdo do semestre todo não, tá? Fiquem em paz. Nós vamos pegar de McLuhan para frente, McLuhan até agora, tá? McLuhan, vamos falar um pouco sobre efeitos culturais, vamos falar também agora dessas últimas recentes, que eu acho que é o conteúdo que está mais fresco na cabeça de vocês, tá? Importante que vocês assistam, vejam esse material e qualquer dúvida entre em contato comigo, tá bem? Um grande abraço para vocês, se cuidem por favor, que daqui a pouco vai passar essa pandemia e a gente vai ter sala de aula novamente com vocês, tá legal? Um grande abraço, a gente se vê, valeu!